Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, peço licença a vocês para entrar ali na casa de vocês e poder compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas que não se prega dentro da igreja, porque se pregar, a igreja fecha, porque o membro vai perceber que está sendo enganado. Meu amigo e minha amiga, você que pretende seguir esses meus vídeos para se esclarecer a verdade bíblica, que tudo que eu falo é aqui na Bíblia, eu peço a você para se inscrever nesse canal aí no meu canal no YouTube, o canal do Ed. É assim você vai receber aviso a cada vídeo que eu postar. Clica aí e se inscreva aí. Dá um log para ajudar no canal, né? E assim essa palavra vai chegar bem mais longe do que ela devia chegar. Então, vamos lá. Eu prometi de falar que é possível agradar a Deus, é possível ser uma pessoa cristã sem ter que frequentar uma igreja. Meus amigos, minhas amigas, igreja foi feita para fraco. Não foi feito para aqueles que quer realmente e ama a Deus. Foi feito para aqueles que só sabem amar a Deus dentro da igreja. Quando sai fora da igreja não ama. Diz que ama, mas só da boca para fora. Então vamos ler um pouquinho. João capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Diz assim: Jesus lhe respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, porque a partir de que Jesus fosse crucificado, que ele subisse ao céu, da onde veio, a nossa igreja é o corpo dele, que nós estamos nele e ele está em nós. Deus não está dentro de 4 paredes. Deus não está lá. Se nós vamos lá, às vezes as pessoas têm a mania de dizer: vou para a casa de Deus. A casa de Deus é você. É você e a casa de Deus. Basta você zelar por ela. Entendeu? E é por aí. E se você me seguir esses vídeos, mais para frente eu colocarei outros vídeos mais explicativos. Então nós vemos que Jesus destruiu o templo, o que se referia à religião da época. O templo era o principal e foi destruído. Se o principal for destruído, o resto vem atrás, com certeza. Vamos um pouquinho lá em Pedro, 1 Pedro. Pedro, capítulo 2 também. Capítulo 2, versículo 25. Diz assim: por que estavas desgarrado como ovelha? Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o pastor da nossa alma, o bispo da nossa alma? A quem ele estava se referindo? A Jesus. Não é um pastor que está dentro da igreja hoje. Não é um bispo. A palavra de Deus está se referindo a Jesus. Só a Jesus. Então, se nós zelamos pela casa de Deus, que somos nós, que nós já compreendemos isso e vamos compreender mais da agora para frente, então nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Não é verdade quando falamos que vamos para a casa de Deus. Não, a casa de Deus já somos nós. Não é verdade que Jesus está na casa de Deus. Não, nós vamos levar. Se nós vamos lá, nós vamos levar Jesus lá. Essa que é a verdade. Né? Aí vamos compreender mais um pouquinho em Mateus
24. Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Você vê a incredulidade é tão grande que até os próprios discípulos de Jesus, vendo e que ouviram tanta coisa, ainda tinha dúvida, né? Seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Era um templo tão magnífico que eles, como viram crescer o templo, viram construir o templo, né? Queria explicar para Jesus o tão magnífica era aquela obra. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus derrubou a morte, a crucificação de Jesus na cruz foi derrubada naquele tempo. O véu naquela época, ou naquele dia, naquele momento, o véu do templo se rasgou, nos dando acesso o que não era, o que nós não tínhamos acesso. O que nos dava acesso à presença de Deus, segundo a religião da época, seria através dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. Eram dois véus, o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar entrava os sacerdotes, e o santo dos santos só entrava lá o sumo sacerdote, que eram dois só. E era tão verídico isso aí, na época que os sumos sacerdotes, para entrar, só entravam uma vez por ano, e nessa vez por ano, para entrar lá, decidia que entrar com a roupa cheia de campainha, né? Aquele chocalhãozinho pequeno, e uma corda amarrada no calcanhar. Porque se porventura alguma coisa acontecesse ali, até mesmo ele tivesse um desmaio, assim, qualquer coisa, que eles acontecesse ali, através das campainhas, que se calasse, se eles ouvissem o silêncio das campainhas, já sabia que tinha acontecido alguma coisa ali dentro. Então, como eles não podiam entrar lá dentro, então eles puxariam os sumos sacerdotes pela corda. E era assim. E com a morte de Jesus acabou tudo isso. Jesus nos deu acesso ao templo dele, que nem ele falou, o templo dele. Então, nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Mas se eu deve falar assim, mas e o que faremos se não estamos dentro da igreja? O que podemos fazer para alcançar? Podemos estar no templo de Jesus. Meu amigo, minha amiga, basta você se arrepender dos seus pecados, dobre o seu joelho, entre no seu quarto, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus por tudo que você já fez. Aceite o batismo de Jesus, não o batismo nas águas, mas o batismo de Jesus, o sangue que lavou o corpo dele e a água que lavou o corpo dele, que mais para frente nós vamos falar sobre isso no outro vídeo. A água que lavou o corpo dele nos lavou. O sangue representa a moda, o sangue dele, né? Nós fomos batizados no sangue de Jesus e na água. Como os outros foram batizados na água, o povo de João Batista, o batismo que João Batista pregava, era o batismo na água. A água que saiu do corpo de Jesus representava essa água em que nós fomos batizados. Nós não basta você ir na igreja para ser batizado nas águas. Porque o batismo verdadeiro só existe um. Nós vamos conhecer isso mais para frente. Que é o batismo do sangue de Jesus. E a água que saiu do corpo dele também. Que não representa o batismo nas águas. Só. Se arrependa das águas. Deixe seus ídolos. Se você às vezes carrega um santinho dentro da sua carteira, tire ele, rasgue, jogue fora. Se você tem uma imagem lá pendurada no canto da parede, tire ela de lá, quebre. Não dê para ninguém não, porque aquilo que você não quer para você, você não deve dar para ninguém. Então tire ela da parede lá
e quebre. Joga no lixo. Que aquilo não é Deus, não é nada. Aceite somente a salvação de Jesus. O sangue de Cristo foi derramado por você. E assim, você continuando no zelo da casa de Deus, você vai estar dentro dele e ele dentro de você. Aonde você for, ele vai estar junto. Porque ele prometeu, nós vamos entender isso depois, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então vamos ler mais um pouquinho? Lá em Isaías, vamos dar uma olhada lá em Isaías. Isaías 66. No versículo 1. O que o profeta Isaías já falava há mais ou menos 800 anos antes de Cristo. No versículo 1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então, nós entenderemos que igreja você vai construir para Deus, para ser a casa de Deus. Não existe. Deus, mais para frente, nós vamos entender. Deus não moraria em casa construída por mão de homem. Mais na frente nós vamos entender. Então, cada mensagem que vamos ler, nós vamos entender que não era para existir a igreja somos nós. Nós temos que zelar para nós amar a Deus, não precisa estar dentro da igreja. Para nós seguir os mandamentos que Jesus falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, assim e ao próximo a si mesmo. Não precisa estar dentro da igreja. Não precisa. Pelo amor de Deus, não precisa. Basta nós ser nós mesmos. Então nós vamos lá mais um pouquinho. Em Atos dos Apóstolos, também tem uma mensagem lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 49. Versículo 49. No Atos dos Apóstolos. Apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo falando o que ele já tinha lido, a profecia de Isaías. É a mesma coisa. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, está bem claro que a casa de Deus somos nós. E nós temos que zelar por ela. Deixarmos a prostituição. E quando eu falo de prostituição, quando a Bíblia fala de prostituição, a verdadeira prostituição é o que eu já expliquei. Deixar ídolo. Joga seus ídolos fora. Você que é casado, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Que mais na frente nós vamos falar sobre isso. E assim, continuamente, você vai estar na presença de Deus e Deus vai estar com você. Sem ser necessário de você estar dentro da igreja. Em vez de ser fiel a Jesus, você está sendo fiel a um pastor. Está sendo fiel aos líderes daquela igreja. O pastor e os outros que estão atrás dele. Líderes de grupos. Primeiro, em vez de você obedecer a Jesus, você primeiro está obedecendo a eles. Então nós temos que seguir a Deus com mais fé e com mais objetivo. Jesus falou que me amais de fato e de verdade, em espírito. Não é por ordenança de igreja. Não é? Então, e para fechar, nós vamos ler um pouquinho em Efésios. Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 22. Aí já diz assim, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Aqui não diz que nós somos unidos pelo batismo nas águas, o batismo de João Batista. Não. Aqui não diz que nós somos unidos pelo pão que se serve na igreja. Não. Pelo quê? Pela cruz de Cristo nós somos unidos. Portanto, lembrai-vos de que portanto, lembrai-vos que outra hora vos gentios na carne, chamado incircunciso, por aqueles que se intitula circunciso na carne, por mão de homens. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Então, nós temos que seguir a promessa. Nessa época que Jesus está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui, eles todos estavam sem Deus, estavam fora da promessa. Porque até lá Jesus não tinha vindo ainda, né? Da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles viviam abandonados, na verdade, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Não foi pelo batismo, não foi pelo pão, não foi por vinho, não. Foi pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos nos fez um, e tendo derrubado derrubado as igrejas, né, no dia de hoje, nos derrubado a parede da separação que existia lá entre judeus e gentios, cada nação, eles não se misturavam. E o que nós vemos hoje? Os crentes que se diz crente, eles se misturam com os outros? Não. Se chega um crente dentro de outra igreja, numa igreja, eles ficam logo de olho em pé. Até desfazendo da pessoa, dependendo do conhecimento daquela pessoa, até desfaz. Não faz conta. A separação existe até hoje. Que estava no meio da inimizade. Estava no meio a inimizade. Existe amizade real entre crentes e crentes? Não existe. É mentira quem falar que existe, é mentira. Porque cada igreja só quer puxar a sardinha para a sua brasa. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que todos os dois crescem, né, em si mesmo, em um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Então, se os crentes de hoje em dia considerassem mesmo de fato e de verdade um só corpo, tanto faz um ir numa outra igreja como ir no outro, ir na igreja mais próxima. E lá seria recebido a mesma coisa. Mas acontece isso? Não acontece. Isso é mentira. Reconciliação com um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. Aqui não está dizendo por intermédio de batismo em água, nem por intermédio de ceia. Não, por intermédio da cruz. Destruindo por ela
destruindo por ela a inimizade. E vindo a evangelizou. Quer dizer, quem evangelizou? Jesus. Evangelizou a paz. E a vós outros, que estavas longe. E paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Por ele temos acesso ao Pai. Não por pastor, não por batismo de água, não por ceia de pão e vinho, porque por ele. Então nós temos que saber que Jesus é o único caminho e mais nada, não tem mais outro caminho que nos leve a ele, nos leve ao Pai. Temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício somos nós, todo edifício, e bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o nosso corpo é o santuário de Cristo, é o templo de Cristo, é a casa de Cristo, é a morada de Cristo. Não é a igreja, não é paredes. Ao contrário, a parede derruba, a parede afasta, a parede separa. E quando se fala em parede hoje, está se falando que em religiões. Igreja fulana, igreja cicrana, e nenhuma delas duas leva a nada. Meus amados irmãos, para esse vídeo não convidar muito, siga, dê um like aí nesse vídeo, para quando eu postar outros vídeos você seja avisado. Se inscreva aí no meu canal do Ed, aí do YouTube. Fica com Deus, a paz de Deus para todos.